não sei se você sabe, mas eu não sou brasileiro, eu sou estrangeiro. Aliás, eu sou estrangeiro no mundo e sou estrangeiro também aqui no Brasil. E você consegue imaginar de onde eu sou? Poxa, Fernando, você não tem sotaque nenhum, e agora? Como é que eu vou descobrir? Tem muita gente que acompanha o Ministério há mais tempo aí e já sabe de onde eu sou, né? Talvez esteja falando, eu sei, é desse país. Você consegue chutar da onde eu sou? Não sei nem se de repente você já viu um vídeo meu, né, com o meu rosto, tudo, você consegue ter uma noção. Mas eu vou contar aqui pra vocês. Eu sou chileno. Sim, eu nasci no Chile, mas fiquei pouco tempo lá. Eu fiquei até os meus 7 anos de idade, por aí. E vim para o Brasil. Por isso que eu não tenho sotaque nenhum quando eu falo o português. Eu, na verdade, tenho sotaque quando eu falo o espanhol. Olha que loucura. É engraçado, inclusive, às vezes eu corrijo o português de algumas pessoas e falo, poxa vida, um chileno corrigindo um brasileiro no português. Aí não dá, né, mano? Aí a gente dá risada e tudo mais. Mas, cara, uma coisa que eu curti muito foi quando eu retornei pra minha terra. Fiz uma viagem junto com a Fran para o Chile e, cara, foi muito maravilhoso. Porque eles me levaram, minha família me levou até ali na casa onde eu cresci. E, cara, eu parecia uma criança, cara. Porque eu conseguia reconhecer todos os lugares onde eu brincava, onde eu comprava. Tinha um bazarzinho ali que eu comprava uns doces. Tinha a casa da minha avó. Tinha a rua onde eu aprendi a andar de bicicleta. Tinha ali a escola. Fui até a frente da escola. Cara, foi muito maravilhoso. E na minha cabeça a rua era gigantesca, assim, bem larga. E na verdade a rua era bem estreitinha. É engraçado você ver essas diferenças, né? E outra coisa que foi maravilhosa foi quando eu comi pratos típicos lá do Chile. Cara, você assistiu Ratatouille? Sabe aquela cena perto do final ali, dá spoiler aqui, né, mas tudo bem. Mas Ratatouille já faz tempo, então você já deve ter assistido. O crítico, ele vai comer aquele prato e quando ele bota a primeira colher na boca, ele é levado lá na sua infância. É exatamente isso que aconteceu comigo. Cara, era maravilhoso, cara. Você come aquela comida e te leva. Como tem o poder, né? A comida, cheiros também. Eles te levam, música, muita gente, né, eu mesmo, música me lembra muito, assim, me dá uma nostalgia enorme, assim, me leva pro passado, é impressionante o poder que essas coisas têm. E quando eu comia, cara, que maravilha, cara, porque vem o gosto da comida e remete uma situação, a situações em que você viveu. Cara, foi maravilhoso, cara. Então é isso. Se você não sabia, agora você tá sabendo. Eu sou chileno e aí você deve perguntar: quando joga Brasil e Chile, você torce pra quem? Pois é. Enquanto você comemora um gol, eu posso comemorar mais. Porque se acaba, por exemplo, empatado 2-2 o jogo, tudo bem que é meio difícil o Chile empatar meio o Brasil, mas tudo bem. Mas quando o Chile faz gol, eu comemoro. Quando o Brasil faz gol, eu comemoro. Mas eu confesso do fundo do meu coração que eu torço mais pelo Chile. Mas por quê? Porque, obviamente, ele é uma equipe mais fraca, mas também tem um negócio muito legal. Porque se o Chile ganha, aí eu tenho um monte de gente pra tirar sarro, entendeu? Aí, olha, aí o Chile ganhou e tal. Teve uma oportunidade, inclusive, que o Chile ganhou de 3-0 do Brasil e foi maravilhoso. Tirei sarro de todo mundo, mas é só mais por causa disso. Pra mim, tanto faz quem ganha. Mas agora chega de enrolação, porque meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Se devemos andar por fé e não por vista, então como eu aumento a minha fé? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast e olha só, esse podcast aqui é meio, digamos que uma continuação do podcast da semana passada, onde eu falei sobre deixar de sentir a Deus e andar por fé. Então se você não ouviu o podcast da semana passada, dá um pause nesse aqui, volta lá rapidinho, ouve aquele lá, certeza que vai te abençoar e depois volta pra ouvir esse aqui. No episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco de como a gente adquire essa fé. Afinal de contas, a palavra nos diz que o justo viverá pela fé. Nós devemos andar pela fé. Eu não vou abordar tanto esse tema porque, como eu falei, já falei bastante a respeito disso no podcast da semana passada. Nesse aqui eu quero me concentrar em justamente como se temos que andar pela fé, então como eu vou adquirir, como vou aumentar a minha fé. E pra gente já ir diretão, eu quero ler o texto de Romanos capítulo 10, verso 17. Olha só, é um texto que você deve conhecer, um texto curto, mas que tem uma profundidade enorme. Diz assim: de sorte que a fé
é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se atenta a cada palavrinha que esse versículo está dizendo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir. E como é esse ouvir? Ouvir pela, ou seja, através da palavra de Deus. Eu tenho uma frase que eu já falei em vários podcasts e vou repetir aqui. Nós devemos ler a Bíblia até que ela fale conosco. Por quê? Porque é justamente assim que nós adquirimos fé. Pronto, o podcast acabou, nos vemos na semana que vem, Deus abençoe e tchau, tchau. Não, tô brincando. Deixa eu explicar um pouquinho mais a respeito de como a gente ouve Deus através da sua palavra. Primeiro de tudo, você deve saber que antes de ler a palavra de Deus, você deve orar. Orar pedindo ao Espírito Santo te conduzir nessa leitura, porque a própria palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14: Ora, o homem natural não aceita ou não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só o que esse texto está dizendo. As coisas do Espírito de Deus não podem ser discernidas de forma natural, ou seja, de forma carnal, com sua intelectualidade. Por mais faculdades que você faça, por mais cursos que você faça, por mais sábio que você seja, não é assim que você vai discernir a palavra de Deus. Você precisa do autor junto, te explicando o que é que ele quis dizer naquele texto. E nós temos esse precioso privilégio de sempre quando lermos a Bíblia, ter ao nosso lado o seu autor. Não sei se você já assistiu um filme tendo a opção dos comentários do diretor, porque o que acontece quando você assiste dessa maneira? O diretor vai te explicando como ele construiu aquela cena, o que ele quis dizer através daquela cena. E é exatamente assim que você pode ler a Bíblia, juntamente com aquele que a escreveu. Ah, Fernando, mas foi Paulo que escreveu, foi Tiago, foi Moisés. Não, eles foram usados por Deus, mas a inspiração é vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo usou eles para que eles pudessem escrever a palavra de Deus. Então, ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo te ajudando a compreender a palavra de Deus. Às vezes você fala, cara, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Eu leio e, cara, nada acontece. Porque talvez você esteja lendo a palavra da forma errada, sem a presença do Espírito Santo. Inclusive, no podcast da semana que vem, eu vou abordar bastante a respeito de como o Espírito Santo fala conosco através da Escritura. Nesse aqui eu quero te trazer a compreensão que você deve ler a palavra de Deus com o Espírito Santo auxiliando você nessa leitura. E aí você vai meditando na palavra e o Espírito Santo vai falando com você. Quer um exemplo prático disso? Você já deve ter experimentado a seguinte situação. Você está lendo a Bíblia, está pegando um texto, lendo um versículo e de repente, quando você lê aquele texto, você fala: entendi. Meu Deus do céu, estava aqui o tempo todo, eu não tinha entendido, não tinha percebido isso, como assim eu não vi isso? E aí, nossa, lembra também daquele outro texto, aí você pula, salta as páginas, vai naquele outro versículo, olha aqui, ó, esse aqui combina com aquele outro que também combina com... E você viaja, você mergulha, é essa sensação maravilhosa, sabe o que é isso? É o Espírito Santo falando com você, é a Bíblia falando com você. É nesse momento que a sua fé é fortalecida, é edificada. Lembra que de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus? Justamente nessa hora você está ouvindo pela palavra de Deus. Um texto que de repente, se fosse seu pastor, se fosse um líder teu, alguém que acompanha a sua vida, alguém que você admira, de repente, se ele falasse aquilo que você ouviu enquanto está meditando na palavra, não ia ter o mesmo impacto. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo ministrando diretamente no seu coração e somente ele consegue pegar esse texto e colocar lá dentro do seu coração, trazendo fé.
é como se fosse uma semente que ele planta dentro da sua alma. É uma compreensão que extrapola a sua mente, a compreensão humana. Ela é uma compreensão praticamente na sua alma, no seu interior. Todo o seu interior se conecta com a palavra e cria raízes. Isso é fé. E justamente por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus, para que o Espírito Santo fale conosco e nós adquirirmos fé. E aí naquele dia escuro, difícil da sua vida, onde a sua alma está aborrecida, a palavra de Deus vem até você e aí você consegue entender quando a Bíblia diz que ela é lâmpada para o seu pé e luz para o teu caminho. Essa é a palavra de Deus gerando em você fé. Então, é assim que nós ganhamos fé. Nós, como eu falei no podcast da semana passada, nós não devemos andar por sentimentos, devemos andar em fé. E essa fé vem através da Escritura Sagrada, quando o Espírito Santo fala diretamente com você. É essa experiência que você tem quando você está lendo a palavra de Deus juntamente com o Espírito Santo. Amém? Deu para entender? Eu vou me aprofundar ainda mais no podcast da semana que vem, que eu já vou dar spoiler aqui para você. O tema é como a Bíblia fala conosco. Beleza? Continua lendo e mergulhando na palavra de Deus para que você possa adquirir fé. E você já sabe, se esse podcast edificou a sua vida, então não deixa de compartilhar com seus amigos. Manda pelo WhatsApp, manda pelo Facebook, manda, sei lá, sinal de fumaça com o link se você conseguir, mas envia para que ele também possa ser edificado. Você também pode acompanhar o ministério pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, a gente está em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, é só procurar Não Morda Maçã. Na verdade é @não-morda-maca, porque não tem acento nem cedilha, mas é só jogar na busca lá que com certeza você vai encontrar. Também tem o meu perfil pessoal, se você quiser me acompanhar no Instagram, que é o @FernandoOrtega, com um O só, ligando o Fernando do Ortega. Também joga na busca lá que você vai encontrar. Através do Instagram, seja no ministerial ou no pessoal, você pode participar enviando aí uma pergunta que de repente pode virar um podcast, como já aconteceu por aqui. Beleza? Então, nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.